Bem-vindo ao canal, você está vendo agora mais um vídeo do nosso aplicativo Ninja. Hoje a gente vai estar falando aí sobre o Drop Down, uma ferramenta muito interessante que eu acho que dá um efeito bem legal na hora que você desenvolver o seu aplicativo, porque ele dá ali para o usuário uma lista de opções em que ele vai escolher uma daquelas opções ali. Então ele vai conseguir literalmente clicar numa setinha, descer todas as opções ali em uma lista organizada do que você está permitindo que ele preencha. Você limita ali o que ele pode preencher. Então é bem parecido com a ferramenta Listbox, que a gente já falou aqui no canal. Se você não viu ainda, dá um pulo aqui no card que está aparecendo, que vai te levar para o vídeo. Mas assim, é uma ferramenta bem legal que você vai gostar. E aí você consegue com ela criar filtros bem legais, você consegue incluir novas informações dentro de uma base. Tem muita coisa legal que dá para fazer. E nesse vídeo eu estou te mostrando 3 coisas que dá para fazer com ele. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona, que aí a gente continua essa conversa aí. Vamos lá. Nesse primeiro exemplo, a gente vai ver uma forma simples só para a gente entender um pouco melhor da ferramenta, em que a gente vai fazer um filtro simples. Aqui eu vou mostrar, primeiramente, como é que a gente vai ter o resultado, onde o usuário, quando ele rodar o aplicativo, ele vai ter aqui uma pergunta e um drop-down para ele escolher as opções. Esse drop-down vai fazer um filtro na nossa base, que aqui é uma base de obras da Netflix. Então tem vários filmes e séries, entre outras coisas lá. Então aqui vai ter os tipos de obra que a pessoa pode escolher, que são os mesmos tipos de obra que vão estar na base. E aí vai servir de filtro. Quando a pessoa seleciona um desses filtros, como Movie, por exemplo, apertando Finish, vai chegar para ele uma base aqui das obras que tem como tipo aqui o Movie. Vamos então dar uma olhada em como que a gente fez isso. Construí um fluxo simples só de entrada da minha base com um filtro aqui, em que eu já botei Movie, mas você pode botar qualquer outra coisa aqui, não tem problema. Pode botar até um X só para servir de placeholder para você. Mas aí a questão aqui vai ser da ferramenta de interface. Primeiramente, você vai colocar a ferramenta de drop-down aqui no fluxo, vai colocar uma ferramenta de action ligada a ela e a action ligada ao filtro. Na ferramenta de drop-down vai ser bem semelhante ao que a gente viu da ferramenta de listbox. Você tem ali algumas opções de como você vai fazer a lista que vai aparecer no drop-down, bem similar ao listbox, então qualquer coisa pode dar uma olhadinha lá no vídeo de listbox que eu dei uma explicada. Mas, essencialmente, você vai acabar utilizando mais ou esse tipo aqui de colocar os valores manualmente de quais vão aparecer na lista para o usuário, ou de aparecer ali automático para ele pegando de alguma fonte de dados. E aí, quando isso acontece, você vai ver no exemplo seguinte que acaba sendo automático, o próprio Alteryx percebe isso. Tá, então, vamos deixar aqui os valores manuais. Quando você coloca os valores manuais, você vai colocar aqui um por linha, assim como dito aqui. Você vai colocar um por linha para ser uma opção por linha que vai aparecer lá no seu drop-down. Se você precisar que apareça um texto para o usuário, mas que esse texto, na verdade, signifique outra coisa dentro do seu fluxo, como, por exemplo, se eu tivesse, na verdade, tipos numéricos, em que o tipo de número 1 é o Movie e o tipo de número 2 é o TV Show. Se eu tivesse isso, então eu poderia, aqui dentro do drop-down, fazer uma relação para que aparecesse para o usuário o TV Show e colocando 2 pontos, o 1, por exemplo, quando a pessoa colocasse o TV Show, ia aparecer dentro da base o 1. Ele ia fazer essa relação, que quando o usuário seleciona o TV Show dentro lá da lista, ele, na verdade, entende dentro do Alteryx que a pessoa está colocando esse valor 1. Nesse caso aqui, a gente não precisa disso, então eu vou tirar. Então, é sempre essa lógica de você colocar um valor por linha dentro aqui do drop-down. Agora, aqui no Action, a gente vai configurar o que precisa ser modificado. Lá no filtro eu coloquei que a configuração seria filtrar a coluna tipo, sendo igual ao valor Movie,
porque eu botei já pré-definido o move. Mas eu quero que seja de acordo com o que o usuário escolher. Então, para poder fazer isso, eu vou vir aqui e vou colocar no meu operando o valor move para ser o lugar que vai ser substituído. Então, quando o usuário colocar lá TV Show, vai substituir o valor move por TV Show. Se o usuário escolher move, vai substituir move por move, vai estar na mesma, e ele vai filtrar pelo move. E com essa configuração simples, ele já consegue dar para o usuário essa habilidade de filtrar através de uma escolha feita em um drop-down. Agora, um outro exemplo, aí, já um pouquinho mais trabalhado, é de como a gente faz para essa lista que vai entrar no drop-down ser dinâmica. Então, por exemplo, se você tem aí uma necessidade de criar um aplicativo em que o usuário tem que colocar um código de projeto, mas ele precisa colocar um código de projeto válido, algo que realmente já exista. Então, você precisa olhar dentro de uma tabela SQL para saber quais são os códigos de projeto que existem lá, para dar para o seu usuário apenas essas opções de projetos que já existem, para ele colocar o código associado. Para isso, você teria que colocar que essa lista seja dinâmica, porque você pode ter projetos novos, projetos que sejam removidos dessa lista. Então, você precisa que aquilo ali seja vivo, seja dinâmico. Como é que a gente faz isso? Aqui eu estou mostrando para vocês que é o seguinte, para que seja vivo de fato, seja uma coisa que realmente se atualiza, no Alteryx você acaba tendo que fazer só uma pequena jogadinha aqui, que é bem semelhante ao que a gente viu em outros vídeos. Quando você vai fazer o aplicativo, para que ele seja vivo, você tem que separar em dois apps. Você precisa que o primeiro crie essa lista que vai entrar lá no seu dropdown, para que no segundo app fique de fato com essa lista atualizada já para o dropdown sair correto. Ou seja, no primeiro app, você vai acessar lá a sua base, vai ver quais são os valores que tem lá, vai criar um arquivo com esses valores que existem na base, e no segundo app você vai pegar esse arquivo que tem os valores da base para colocar dentro do dropdown. Então, por que você precisa fazer isso? Porque senão o que vai acontecer é, quando você utilizar o seu aplicativo sem fazer essa corrente de aplicativos, a sua lista não vai se atualizar. Ele vai carregar a última lista que ele tem dentro do seu fluxo, pela última vez que você rodou ele. Tá? Então, por isso que você tem essa necessidade de fazer com dois apps, para que ele realmente consiga atualizar a lista que ele tem lá dentro. Aqui nesse fluxo, que é o primeiro fluxo, a gente está fazendo uma parte simples de file browser, que nem do vídeo que a gente já tem aqui no canal, qualquer coisa dá uma olhadinha lá, só para que consiga atualizar qual é o arquivo de acordo aí com o que o usuário colocar. Faça um pequeno tratamento de dados nele para que no final eu tenha aqui só essa lista dos tipos de obra que a gente tem dentro ali. Agora já não mais tipo em relação a ser filme ou show de TV, mas em relação ao gênero do filme ou da série, enfim, do que for. Aqui a gente pegou o arquivo, fez um tratamento para pegar só essa lista. Nesse arquivo, entretanto, a gente tem lá no original, que é essa coluna aqui, diversos tipos associados a uma mesma obra. Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, Action and Adventure, e Drama e International Movie, todos associados ao mesmo. Ali eu estou fazendo um tratamento de dados para que a gente pegue individualmente cada um desses, para que a gente, num outro app, consiga filtrar através desse tipo, independente se é só esse gênero mesmo, ou se é esse gênero mais outra coisa. Tá? Então eu fiz aqui uma lista em que eu tenho todos os gêneros que aparecem na minha base. E depois disso, eu criei uma extensão YXDB, que é um arquivo, se você não conhece, que é para o próprio Alteryx, que é um formato do próprio Alteryx, que acaba aí otimizando uma questão de espaço. Aqui eu só vou chamar a atenção para o seguinte. Eu coloquei aqui o endereço, que é o endereço da onde ele vai salvar dentro da minha máquina. Mas se você estiver trabalhando principalmente com esse fluxo no Gallery, estiver trabalhando com ele no servidor, é interessante
que por mais que você coloque aqui o endereço, você trabalhe com o endereço relativo. Se você não sabe o que é endereço relativo e quiser uma explicação melhor, comenta aqui no vídeo que de repente eu preparo algum material nesse sentido. Mas para a gente resolver isso, então, o que eu quero dizer é, você precisa simplesmente trocar todo esse endereço estático que a gente tem aqui pelo ponto. Então, você coloca ponto, barra e o nome do arquivo para que ele consiga entender que é para salvar esse arquivo na mesma pasta, no mesmo endereço em que está o seu fluxo. Tá? Então, a gente coloca isso aqui, dá um run. Quando der o run, esse arquivo agora está salvo na mesma pasta que o meu aplicativo 1. Agora, nesse meu segundo app, é que eu vou fazer efetivamente o meu dropdown. Eu vou, primeiramente, colocar aqui para pegar aquele arquivo YXDB que a gente criou no primeiro app. Vou fazer um tratamento de dados nele aqui para transformar essa lista de gêneros aqui de filme em colunas, para que a gente consiga colocar isso para dentro do dropdown. Porque assim como no Listbox, o dropdown você precisa que todos os dados estejam em colunas. Então, a gente pega aqui um crosstab e faz essa pivotagem. A gente gira aí os dados para que a gente consiga esse efeito. Olhando então aqui a última ferramenta, você vê que eu peguei a ferramenta de Dynamic Rename, que eu usei aqui no meu trabalho de ETL, e joguei aqui para dentro da ferramenta de dropdown. Está fazendo essa conexão aqui. Com essa conexão, agora a ferramenta de dropdown já está recebendo a lista de valores para eu colocar na lista dela para o usuário. Clicando aqui, a gente vai ver que agora eu nem preciso escolher mais qual é o tipo de lista, que ele já entende que tem valores entrando, então é para ele utilizar esses valores como lista para ele. O que eu consigo fazer aqui é só, de repente, escolher quais são os tipos de colunas que eu consigo colocar para dentro. Se é coluna de string, que é coluna de número, mas a gente não costuma mexer muito nisso. Tá? Mas se você tiver alguma necessidade, saiba que você pode fazer isso aqui. Feito isso, você muda aqui em cima só qual o texto que vai aparecer para o usuário e você liga esse dropdown em uma action. Nessa action, você vai dizer o que você vai trocar. Eu coloquei aqui essa action ligada a um filtro, para mostrar também como é que faz esse filtro. E nesse filtro, aqui eu coloquei a regra de se tiver aquele texto, no caso X, que eu coloquei como placeholder aqui. Então, se tiver o texto X dentro da minha coluna de gênero, você filtra. Por quê? Quando eu estou olhando aqui na minha ferramenta de action, eu vou botar para substituir esse X. Eu não falei que na minha lista original, na minha base de dados, eu tenho muitas vezes mais de um gênero para o mesmo filme. Então, eu tenho lá, por exemplo, drama e action, por exemplo, no mesmo filme. Então, com o contain, eu consigo pegar ali, independente se é só aquele gênero ou se é aquele gênero e outros também associados ao mesmo filme. Então, eu coloquei aqui para selecionar essa expressão que ele vai substituir e coloquei aqui embaixo a opção de Replace a Specific String. Assim eu consigo dizer exatamente que parte desse valor que eu quero substituir. Eu não vou substituir a fórmula como um todo. Eu vou ter minha fórmula lá, bonitinha, e vou trocar apenas o x. Então, eu vou colocar aqui embaixo apenas o que eu quero que ele substitua dessa expressão aqui. Então, o valor que o usuário escolher vai ser o que vai substituir aqui o x da minha fórmula. Quando a gente roda aqui o fluxo como aplicativo, você vai ver que eu tenho aqui a lista com todos os gêneros agora, que é a lista que está lá no meu YXDB, que eu gerei no aplicativo 1. E eu posso colocar aqui, por exemplo, comédia. Quando eu dou um finish, vai aparecer para mim todas as obras que tem comédia aqui, nesse campo de gênero. Feito isso, se você não sabe como é que faz para você relacionar dois apps, você fazer o que é conhecido como Chained App, você só precisa vir agora, que você já tem os dois apps, voltar no primeiro app, ir no View Interface Designer e você vem aqui nessa última opção de configuração para colocar essa opção aqui, On Success. Nessa opção, quando esse aplicativo rodar,
você vai falar para ele rodar outro aplicativo. Então, terminando o aplicativo 1, você diz para ele que é para rodar o aplicativo 2. E ele vai fazer isso. Agora, quando você clica para rodar aqui como aplicativo, você escolhe qual é o arquivo. Eu tenho aqui meus títulos do Netflix. Quando eu boto continue, ele roda esse app 1 e já vem para o meu app 2, onde eu já falo para ele também qual é o tipo que eu quero. Boto aqui, por exemplo, drama, finish, e ele vai fazer esse filtro para mim. Ele rodou os dois apps em sequência, como um chained app. Aqui para o exemplo 3, eu peguei aqui a ideia do exemplo 2 e dei só uma incrementada. Agora o usuário, além de colocar ali para escolher qual é o gênero da obra que ele quer que filtre, ele também vai dizer se aquele tipo de gênero é o preferido dele ou não. Ele vai ter uma opção lá, um drop-down também, em que ele vai ter sim ou não para responder se é o gênero preferido dele. E com isso, vai entrar uma nova coluna na base em que vai ter essa marcação se é preferido ou não do usuário. Como output, a gente vai ter duas saídas. Vai ter uma saída só com aquele gênero que a pessoa filtrou e uma outra saída em que tem tudo, mas com essa coluna apontando se aquele gênero é preferido ou não da pessoa. Então, tanto o aplicativo 1 como até essa parte aqui do aplicativo, até aqui, é exatamente igual ao exemplo 2, então eu não vou entrar nesse mérito. O que eu vou entrar aqui é na parte que realmente é do exemplo 3. O que eu fiz? Eu coloquei mais uma ferramenta de fórmula aqui, criando uma coluna, que é a coluna preferido, e botei um valor nulo lá dentro. Então, essa coluna é criada sendo nula, não tem nada lá dentro. E eu vou fazer com que o usuário coloque, através de um drop-down, aqui essas opções. Sim e não. Vai ser perguntado para ele se esse gênero é preferido, vai aparecer para ele a opção sim, e se ele colocar o valor sim, vai ser jogado para dentro da minha coluna o valor sim entre aspas, porque quando você coloca um valor, uma string, dentro de uma fórmula, você não pode botar a string direto, você tem que colocar entre aspas para que ele entenda que é uma string. A mesma coisa eu faço para o não. Então, se a pessoa selecionar o não lá na lista, vai entrar, entre aspas, o valor não. E assim vai entrar essa string, esse valor, dentro da minha base. Quando a gente vem para o action, eu vou apenas substituir aqui, indicar que é para substituir o valor nulo que está ali dentro da minha fórmula. E quando eu rodar esse fluxo, ele já vai fazer essa operação. Ele vai ver que o que o usuário escolheu, se é sim ou não, vai jogar dentro da fórmula essa opção e vai substituir lá na minha base o nulo por um sim ou um não que o usuário tiver escolhido. Como resultado, o que a gente vai ter quando roda o fluxo vai ser essa pergunta escolhendo qual é o gênero, assim como no exemplo 2, em que eu posso botar aqui filmes clássicos, e aí vai ter essa outra pergunta, que é o seu gênero preferido, sim ou não, assim como a gente colocou ali manualmente na lista de drop-down. Se eu coloco que é sim, ele vai entrar nessa minha coluna nova preferido, o valor sim, só para só para os valores de filmes clássicos. Quando eu aperto em Finish, você vai ver que eu tenho duas saídas. Essa saída aqui, onde eu coloquei só o que eu filtrei de valores de linhas que sejam de filmes clássicos. Todos eles têm filme clássico aqui. E a outra, eu tenho tudo, eu tenho a base completa. Só que aqui no meu preferido eu tenho null para os outros gêneros. E para os que forem clássicos, eu tenho dizendo o que eu escolhi lá na minha opção. Como você pode ver, aqui essa linha está com o sim e é um filme clássico. Dessa forma, eu consegui inserir na minha base algum dado também usando o drop-down. Então, você consegue fazer com que o usuário aí tenha a possibilidade de fazer uma série de seleções e incluir aí uma informação nova na sua base, não apenas filtrar como a gente fez nos valores anteriores. E aí isso serve também para como o exemplo que eu dei antes de um código de projeto.
você quer, por exemplo, que o usuário preencha dentro desse aplicativo como se fosse até um formulário. E aí você vai dando várias opções para ele. Uma delas pode ser essa opção de projeto, de código do projeto, e ele vai incluir esse valor em um campo lá. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil para você, que agora com o Dropdown você conseguir fazer aplicativos bem interessantes, bem legais. Não esquece, você pode também alinhar ferramentas de interface. Então você pode, por exemplo, colocar um checkbox e dentro do checkbox esse Dropdown. Então você vai dar para o usuário lá a opção, ele vai clicar no checkbox, vai abrir o Dropdown, ele vai poder ter uma lista e pegar uma opção dessa lista. Acaba sendo uma coisa bem interessante, bem fluida aí para o usuário ter uma sensação melhor na utilização do seu aplicativo. Agradeço pela visualização. Se puder, me segue lá no Instagram, Black Rio Ninja. Eu posto sempre aí vários stories legais aí com dicas sobre o Alteryx. Também posto alguns memes, acaba sendo bem engraçado, espero que você goste. Então, fica aí aquele abraço e bons estudos. Tchau!